Galera, sobre a minha música que eu postei agora pra vocês, quero que vocês entendam o quê? Que a gente sempre enxerga os defeitos, as falhas. Ó, a televisão tá quebrada, eu tô reclamando que a televisão tá quebrada, mas eu não tô agradecendo porque eu tenho uma televisão. E é isso que eu tô transmitindo através daquele vídeo, dessa música ali, entendeu? Motivos pra te agradar é o que todos temos, movidos a só reclamar é o que mais fazemos. A gente tem um monte de motivo pra agradecer a Deus, porque tem um teto, tenho roupa, tô vivo, tô saudável, posso falar, enxergo, ouço, mas ainda assim eu reclamo porque a televisão tá quebrada, entendeu? Olha só. Agora vai mais uma parte. Movidos a só reclamar é o que mais fazemos. Pedimos a sempre pecar e sequer percebemos. Ó, perdidos a sempre pecar e sequer percebemos. Sabe o que eu tô dizendo com isso, mano? Que enquanto você tá reclamando porque a televisão tá quebrada, você tá pecando contra Deus. Porque Deus ele tá te dando saúde, Deus ele tá te dando uma estrutura física, né? Ele está te dando a vida, ele está te dando a respiração, a observação, a audição, e ainda assim você está reclamando por aquilo que está com um defeitinho mínimo. Como a minha televisão ali, ó, tá trincada, mas eu só sei reclamar porque ela tá trincada. Eu não sei agradecer porque ela tá funcionando. Tá entendendo? Pega a visão. E enquanto você tá reclamando, você tá pecando sem perceber. Aí a gente vai lá, a gente percebe que a gente errou de reclamar, a gente pede perdão. Mas daí depois a gente vai lá e erra de novo, entendeu? Pedimos para perdoar e sempre perecemos. A gente pede perdão e acaba fazendo errar de novo. Bom, tem misericórdia, paizinho querido, você sabe o que quer dizer, né? Tá pedindo para Deus, apesar de tudo que você erra, tudo que eu erro, que nós seres humanos erramos, que Deus tem misericórdia de nós, né? Porque Ele enxerga que a gente está fazendo, mesmo sabendo que é errado, a gente faz de novo e faz de novo, e por isso que a gente tem que pedir misericórdia pro Pai. Porque só a misericórdia dele é o que vai nos salvar, é o que tem nos trazido até aqui, até esse momento. Nós só estamos aqui porque ele teve misericórdia. Então você deve continuar clamando pela misericórdia dele. Tanto que a Bíblia fala sobre as pessoas dentro de uma igreja. Nos tempos antigos, tem uma história na Bíblia que fala que teve várias pessoas dentro da igreja, lá os fariseus, escribas, pessoas que estavam no banco à frente e uma pessoa necessitada que estava lá no fundo pedindo misericórdia. Então Jesus, eu não me lembro muito bem se foi Jesus ou a pessoa responsável por aquele culto naquele momento, aquela reunião, a pessoa disse: não, filhinho, vem cá e senta aqui na frente. A pessoa foi lá e ouviu o clamor daquele filho que estava pedindo por misericórdia, tá entendendo? Enquanto você clama, chama, chora e suplica, Deus ele te ouve, mano. Tá entendendo? Quanto mais você sofre por amor a Cristo, é onde que ele mais se orgulha de você. Entendeu? É isso que eu quero transmitir através daquele vídeo ali e através desse e todos os vídeos que eu posto, através de todo o diálogo que eu tenho com qualquer ser humano. Eu tento transmitir que você entenda que se não for a misericórdia de Deus, você nem estaria aqui. Nem eu, nem você, nem o mundo não existiria se não fosse a misericórdia de Deus. Contigo eu consigo, tá ligado? Junto com Deus, acreditando em Deus, botando Ele à frente, você consegue. Mas se você só acredita em Deus no momento que você precisa, aí Ele não vai te ajudar, entendeu? Você tem que lembrar de Deus a todos os momentos da sua vida. Quando você precisa e quando você... Porque na verdade a gente esquece que precisa. Não significa que a gente não precisa. A gente só esquece. Quando você tá bem, você esquece que precisa de Deus. Como tem a música do Tiagão que diz: quando a gente tá passando por uma situação de injustiça, que tá preso, a mulher abandonou, tá doente, daí tu lembra de Deus. E aí quando tudo isso volta ao normal, tu esquece de Deus. Não significa que tu não precisa mais dele, mas simplesmente que tu esqueceu dele por ele estar fazendo por ti aquilo que tu poderia estar fazendo sozinho, né? Tu poderia ter que se virar sozinho para fazer tudo, mas Deus vai lá e te ajuda, ele te dá uma mãozinha. Daí tu esquece que foi Deus que fez aquilo, porque agora tá fácil. Veio fácil para tua mão, a televisão passa a funcionar numa boa, some a falha dela ali, ó. Aí eu vou dizer o que? Ah, deixa assim, tá bom, tá tudo certo. Eu esqueço que foi Deus que fez aquilo ali, entendeu? É isso que eu tô transmitindo através disso aí, ó. Que a gente não esqueça que foi Deus que nos trouxe até esse momento, que Deus que garantiu que nós estivéssemos aqui, que eu fizesse aquele vídeo e que agora eu estivesse fazendo esse novo vídeo a você aqui, ó.
Bendito a glória, pois és meu abrigo, entendesse? Bendito é Deus, mano, e a ele seja dada toda a glória, porque ele é o meu abrigo. Quando eu estive na rua de bicicleta, dormindo numa barraca, ele não me deixava passar frio, não me deixava passar fome. Eu dormia em locais desertos, isolados da sociedade, que era só uma reta de asfalto sem fim, sem nenhuma casa perto. E aqui no canal tem ali até vídeo da empresa Guimarães, o rapaz que passou de carro e do nada ele veio de uma direção, me deu o salgado e depois ele voltou para a mesma direção de onde ele veio, só provando que foi Deus que orientou ele a chegar até mim, entendeu? Ele só provou isso. Naquele vídeo vocês procuram aí a empresa Guimarães aqui nos meus vídeos que vocês vão ver que momento onde que nós mais estava necessitado, Deus foi lá e botou a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Aí eu pergunto para vocês, onde é que uma empresa ia estar trabalhando num lugar deserto daquele ali? Foi Deus que botou, entendeu? É para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com isso daí, ó. Ouvindo a história de Cristo, eu persisto e consisto. Sabe o que é persistir? É você continuar lutando. Sabe o que é consistir? Você procura no Google o que é a palavra consistência. É uma coisa que tem firmeza. É um produto que ele era líquido e ele passou a ser consistente. Passou a ser uma coisa que tem uma estrutura. No caso, é uma coisa que ficou firme, entendeu? Consistência é firmeza, entendeu? Eu persisto, eu permaneço lutando e eu permaneço firme, acreditando, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer através desse. E ouvindo a história de Deus, de Jesus, ó, ouvindo sua história, eu persisto e consisto, que eu falei ali, né? Ouvindo a história de Cristo, eu reflito sobre tudo que Cristo viveu. Ele caminhou, ele foi peregrino, ele não foi uma pessoa que teve uma vida social bem-sucedida, entendeu? Ele foi como eu e a grande maioria das pessoas pobres nesse mundo, entendeu? É isso que eu tô tentando transmitir aqui, ó. Que mesmo ele sendo uma pessoa sofredora também como nós, pobres, ele nunca desistiu de acreditar que nós tínhamos salvação. Então nós nunca podemos deixar de acreditar que é só através dele, seguindo os passos dele, que nós vamos ter a salvação. Entendeu? E quando Jesus esteve na terra, ele nunca ensinou nada sobre ser consumista, ser uma pessoa soberba, arrogante, ignorante, hipócrita. Não, ele sempre ensinou o contrário de tudo isso. Abandonar o consumismo, desapegar das coisas do mundo, foi tudo isso que Cristo ensinou. Por mais que você aí que é consumista não vai gostar, mas eu estou transmitindo a verdade do que Deus ensinou, do que está na Bíblia e o que Jesus desceu até aqui para mostrar para nós. Se o mundo me odeia, antes tu me amaste. Sabe por quê? Porque o mundo odeia todas as pessoas que são de Deus. Quem está no mundo, quem está fazendo a vontade da carne, está vivendo conforme o consumismo, conforme o padrão social, odeia pessoas que falam sobre o amor de Cristo, sobre o desapego ao consumismo. Sempre vão odiar. O mundo odeia quem prega o que Cristo pregou, entendeu? Pro fundo da beira foste e resgataste. Então ele estava na beira, ele estava lá me observando da beira. Ele pegou e desceu lá no fundo para me tirar de lá. Entendeu? É isso que eu tô dizendo nessa parte aí. Ó. De junto à soberba. De junto à soberba foi lá e me salvaste, entendeu? Que eu já tive em vida onde que eu achava que o dinheiro, o padrão social que eu tinha mesmo, isso eu posso falar aqui que tem gente que pode comprovar o que eu tô falando. Não tinha muito, mas eu tinha uma boa condição financeira. Sempre, todo dia, se eu quisesse ir lá e dizer assim, ó, eu vou lá pegar meus 2.000 reais, 3.000 que tá lá guardadinho, tava lá guardado. E tinha dinheiro para comer, para fazer tudo que eu queria e dinheiro sobrando. Sempre dinheiro sobrando. Mas por que eu não me orgulho daquela vida? Porque é uma vida que não era uma coisa que Deus pedia para mim. Deus não pediu para mim ser consumista, para eu ser uma pessoa voltada ao consumismo, ao dinheiro. Ele pediu para eu ser uma pessoa desapegada. Entendeu? Então por isso que eu tô transmitindo isso através dessa música ali também, ó, de junto à soberba, porque quando a pessoa tem muito dinheiro, tá muito bem de vida, ela começa a se tornar soberba, e eu tava sendo assim. Eu tava me achando melhor que os outros, considerando que eu, por ter dinheiro, eu devia ser tratado melhor, as pessoas tinham que abaixar a cabeça para mim, e não é bem assim, entendeu? Todo mundo tem que se respeitar de igual a igual, independente da situação financeira ou patamar social, entendeu?
A esta letra foi que me inspiraste, foi Deus que me inspirou a criar essa música, tá aqui agora produzindo esse conteúdo de explicação, porque se depender da minha inteligência humana, eu só ia estar lá focado em dinheiro, eu não ia estar focado em transmitir conteúdo cristão. Quero te agradecer, se tá difícil. Ó, só quero te agradecer. Se tá difícil, eu posso viver. Sabe por quê? Porque se você não tivesse passando dificuldade, talvez você não estivesse nem vivendo. Porque a vida é sofrida. Tem até a música do Racionais, a vida é sofrida, mas não vou chorar, entendeu? A gente já nasce, já levando tapinha no bumbum para começar a chorar e saber o quanto o mundo é difícil, entendeu? Então a vida ela é difícil, mas a gente não pode desistir, entendeu? Apesar de que é difícil, mas você tem que ter consciência que você tá vivo. Se você sabe que é difícil, é sinal de que você tá vivo, entendeu? É isso que eu tô dizendo ali, ó. Essa noite ainda botei um vídeo aqui também falando da minha necessidade ali financeira, que eu precisava pagar a conta da internet para continuar transmitindo conteúdo aqui no canal, né, galera? Teve uma pessoa que comentou, de 900 e poucas pessoas que assistiram o vídeo, uma pessoa comentou que queria ajudar, né, queria saber o valor. Então é isso que eu quero transmitir para vocês. De quase 1000 pessoas que sabem sobre a sua vida, a maioria vai julgar. E para te ajudar, dificilmente vai aparecer um. E quando eu postei esse vídeo, era meia-noite e pouca, se eu não me engano. A pessoa me respondeu 1 hora da manhã. Só que a única pessoa que tocou no coração de me responder, ela respondeu logo que ela viu o vídeo. Então ela foi realmente uma pessoa inspirada por Deus, entendeu? Enquanto as outras pessoas que observavam só queriam tirar algo para elas. Tá entendendo? Queria ver o que tem de bom para ela. Ela não tá focada no que eu tô transmitindo de Deus, para exaltar a Deus. Ela tá pensando nela. E é isso que Deus não quer de nós seres humanos. Ele quer que você foque em exaltar Ele, independente do que você vive, que você passa, que você foque em Deus e não em você. Entendeu? É isso que Ele quer. Jamais vou perder. Se eu estiver pertinho de Deus, eu jamais vou perder. É isso que eu falei ali também. Quando a gente tá perto de Deus, estar perto de Deus, mano, não é você estar perto como você tá perto de uma pessoa, de um humano, que você olha e, essa pessoa tá perto de mim. Não. Estar perto de Deus é estar com a sua cabeça aqui, ó, seus pensamentos focados na vontade do Criador. Isso é estar perto de Deus, tá? Não peço para me conter. Sabe por que eu digo para Deus que eu não peço para Ele me conter? Porque o que eu estiver fazendo que for a vontade dEle, eu peço para Ele me inspirar a continuar fazendo mais, ao invés de me conter. Porque se Ele me conter, então eu não vou conseguir fazer mais nada. Porque se Deus me conter mesmo, eu peço, é por isso que eu digo, eu não peço para me conter. Porque se Deus me conter, mano, eu não consigo fazer mais nada nessa vida, tá entendendo? Tudo na vida que eu faço depende da vontade de Deus. Perdidos eu quero para te trazer. E nem sempre uma pessoa perdida é um morador de rua que está lá passando necessidade financeira. Às vezes a pessoa perdida é justamente você que está aí assistindo, que tem uma condição financeira boa, que está com o bolsinho cheio de dinheiro, mas a sua mente e o seu coração estão totalmente poluídos e vazio, entendeu? Isso é uma pessoa perdida, não é uma pessoa que não sabe para onde vai na rua, e sim a pessoa que não sabe o que faz de forma mental, espiritual. Isso é uma pessoa perdida. Me entrego inteiro a teu poder, sabe por quê, mano? Porque independente do que eu estiver passando, se eu estiver passando fome, frio, eu vou confiar nele. E é isso que Deus espera de você. Ele não espera que porque você vai trabalhar, você vai ter dinheiro e aí você vai ter uma vida boa e você está fazendo o que ele quer. Não. O que ele quer que você faça é que você confie 100% nele. Independente se você tem um emprego, independente se você tem uma família, independente se você tem um vício, mas que você acredite que ele é o único que pode fazer a sua vida melhorar. Me expresso, falo aquilo que eu penso e acredito que eu vou vencer o sofrer. O sofrimento é só uma coisa passageira, mas eu
se eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu sou eterno, assim como Ele, tá entendendo? Ele me torna eterno. O sofrimento é passageiro. Eu venço o sofrer. Por quê? Porque Deus me torna eterno quando eu creio na vontade dEle e tento praticar ela. Mas quando eu me limito e digo, bah, o sofrimento acabou comigo, não aguento mais, vou parar. Você perde pro sofrimento. Por isso que eu digo que eu venço o sofrer, porque eu creio no Criador que está lá em cima me capacitando para vencer isso. Para quem não sabia, eu fui de bicicleta para o Uruguai, tá? Então olha aí esse vídeo aí da música e vai acompanhando os vídeos lá embaixo, lá todos mais antigos que você vai ver que eu e a minha esposa, Daniela Amorim da Costa, uma deficiente intelectual, foi levada por mim e por Deus, né? Que se não fosse por Deus não teria ido até o Uruguai. E a gente retornou até São José do Norte de bicicleta, ganhamos o terreno, fizemos o barraco e fomos trazidos a Santa Catarina novamente devido ao problema com a enchente. Então aqui que eu tô mostrando nesse vídeo aí, ó, que eu consegui chegar ao Uruguai de bicicleta, entendeu? E o pai, ele não desistiu de mim jamais, entendeu? Foi por isso que eu consegui superar tudo isso. Tô aqui transmitindo esse conteúdo, porque ele não desistiu de mim. Ele nos transmitiu a sua paz. E sabe o que é transmissão de paz, galera? É quando você tá com fome, você tá com frio, você tá cansado. Mesmo assim, todas essas adversidades, você consegue ficar sereno, tranquilo. Sabe por quê? Porque você sabe que a solução vem dele. Não é você que vai encontrar a solução sozinho. Você vai atrás, mas você tem que acreditar que ele que vai abrir as portas. Você vai bater, mas a porta só se abre se você acreditar que ele abre. Entendeu? E ele nos purifica nos livrando do inferno. Sabe por quê, mano? Porque quando você acredita no amor de Deus, que Jesus se entregou por você, que ele sofreu na cruz, foi massacrado, foi lanhado, foi pregado, e você tem consciência que tudo isso que ele fez foi para te dar a salvação, você está sendo purificado porque você crê naquilo que ele veio transmitir a você, a salvação. No instante da partida, inspirado a ser esperto, porque quando eu saí daqui, dessa mesma casa que eu estou fazendo o vídeo aqui agora, Deus me inspirou a eu ser esperto. Fui lá, comprei uma barraca, comprei um celularzinho, criei um canal no YouTube e fui para o Uruguai de bicicleta. Por que eu considero que isso foi ser esperto? Porque se eu tivesse ficado aqui na volta parado, como a grande maioria estava torcendo para eu fazer, uma hora eu ia ser considerado um pé de chinelo, eu ia ser considerado um ladrão, eu ia ser considerado um parasita da sociedade, entendeu? Agora, se uma pessoa pega uma bicicleta e continua andando constantemente, essa pessoa já não é um vagabundo, parasita, ladrão, ele é um viajante. E por isso que eu, através de Deus, consegui fazer tudo isso, entendeu? Eu fui esperto, mas não fui esperto porque eu sou algo, e sim porque ele me tornou. Trocando trabalho por comida, você é comerciante, porque você está oferecendo um produto, que é o seu trabalho, e você está recebendo outro produto, né? Você oferece o seu trabalho por um prato de comida. Isso é comércio, né? Você está vendendo o que você tem e você está solicitando o que você precisa. Isso é comércio, comerciante. Se é diálogo, é um artista, porque eu estou produzindo conteúdos com o meu diálogo, através de vídeos, através de imagens e através da vontade de Deus. Então eu sou um artista inspirado por Deus. Comigo você não se espante, sabe por quê, mano? Porque vai ter gente que vai olhar pro meu semblante e vai querer, bah, é vagabundo, é bandido, é malandro. Como já fizeram aqui nos meus vídeos, tentando me menosprezar, me diminuir, mas não consegue, sabe por quê? Porque Deus, ele só botou isso aqui em mim, ó, ele permitiu que eu tivesse essas tatuagens, essa aparência, sabe para quê?
Porque ele quer que todos tenham um espinho na carne, para que você nunca venha dizer assim, ó, eu sou alguma coisa, eu sou o melhor. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você se torna um nada perante Deus. Quanto mais você se dedica, mais se tem sabedoria. Quanto mais você tenta, tá aqui, ó, como eu tô fazendo, transmitindo algo, buscando conhecimento, mais você vai ter sabedoria. Isso aí não precisa nem eu explicar muito, porque você entende sobre isso, né? E o justo jamais mendiga, como eu falei. O que eu fiz na estrada não foi mendigar, foi comercializar, foi expressar a minha arte, entendeu? Isso não é mendigar. Mendigar seria eu ir até você na sua porta, bater ali e dizer assim: ô moço, me arruma alguma coisa para comer. Isso é mendigar, entendeu? Mas eu nunca fiz isso. Eu sempre ofereci o meu trabalho pelo alimento. E isso não é mendigar. Na palavra tá escrito, o café que me manteve, minha mulher que veio. Pouca fé que me manteve, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando você diz que você tem muita fé, você não tem fé alguma. E quando você admite que você tem pouca fé, é onde Deus se orgulha. Porque se você tem um pouquinho de fé, mano, só um pouquinho só que você acredita que o Criador é existente, que ele te salvou, por mais que seja pouquinho, mas você tem alguma coisinha dentro de você. E é isso que Deus quer de você. Ele não quer que você pense que, eu sou o homem mais fiel, eu sou o homem que tem mais fé nesse mundo. Quando você pensa assim, Deus te joga lá embaixo para você acordar para a vida e perceber que é só ele que te faz ser algo. Se você não for fiel a ele, não tiver humildade no seu coração, você nunca vai ser nada para Deus. Eu sou um Zé bem consciente, sabe por que eu falei um Zé bem consciente? Na verdade, o Zé é só para rimar mesmo, mas todos nós somos Zé, né? Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Então todos somos Zé. Você é um Zé ninguém, se não for Deus na sua vida. Por isso que eu estou dizendo o Zé, um Zé ninguém, entendeu? Se não for Deus, eu sou um Zé ninguém, mas com Deus eu sou um Zé. Eu tenho um destaque maior pelo fato de ter Deus na minha vida. Sou um Zé bem persistente, que eu continuei lutando, continuei acreditando, né? Foquei naquilo que eu queria, fui atrás e conquistei meu terreno, minha casa, tá lá. Tá lá. Não posso para lá agora porque não tenho condição financeira, mas o papel tá aqui comigo, o documento tá dizendo que a casa é minha, então não tem nada, ninguém que possa contestar quanto a isso. No vigote foi pregado, foi mais forte que o pecado, tá ligado? Ele foi pregado numa madeira, que era um vigote, uma viga, né? Tipo uma viga. Foi pregado, foi mais forte que o pecado. O pecado, ele domina todo ser humano. Mas Jesus foi mais forte que o pecado. Jesus foi pregado na cruz e ainda assim o pensamento dele permanecia focado em salvar você e eu. Entendeu? Se fosse eu ou você naquele momento com um prego sendo enfiado na sua mão ou nos seus pés, você teria implorado para sair dali e teria dito: a humanidade que se lasque, eu não quero nem saber, eu quero é saber de mim. Mas ele não, ele pensou em você, em mim, entendeu? E é isso que ele quer que eu e você façamos. Pensemos no que ele fez por nós, ao invés de nós ficarmos tentando cada dia mais melhorar a nossa vida aqui na Terra. Porque quanto mais você melhora a sua vida aqui na Terra, mais você se apega à sua vida aqui na Terra. E vai ser mais difícil você desapegar da sua vida aqui quando for para ser levado com ele. Foi suporte ao fracassado. Eu sou um baita fracassado, mano. Mas se não for ele na minha vida, eu não consigo superar nada, entendeu? Eu sou um baita fracassado, eu tenho que admitir isso. Tanto eu quanto você, todos nós somos fracassados se não for Deus na nossa vida, tá entendendo? E quando Deus nos dá suporte, a gente consegue sair do fracasso. Mas a gente não pode esquecer que ele é o nosso suporte. Eu vim para agradecer ao meu pai que tem poder. Isso eu não preciso nem explicar muito, né? Só quero agradecer, papai. Sei jamais vou perecer, porque eu tenho consciência que eu nunca vou
fraquejar, vou desistir, desanimar, porque eu acredito que Ele me mantém firme. Então é isso que me faz saber que eu jamais vou perecer, jamais vou fraquejar, que tudo que eu faço é confiando nele. Foi pregado a uma cruz para me trazer sua luz, para que eu pudesse ver a verdade do que o mundo transmite e do que Deus quer de nós, entendeu? Porque se ele viesse para cá para pregar consumismo, ostentação, ele não teria sido pregado na cruz por aquilo que ele ensinava, que ele foi na sinagoga virar a mesa do comércio. Ele não teria sido criticado por tudo isso que ele fez, entendeu? Ele teria ido lá junto, viver junto com o faraó, ostentando lá, mandando em todo mundo. Mas o que ele fez, viveu da forma mais simples para mostrar para nós o que ele quer que a gente faça. O seu amor que me conduz, sabe por quê, galera? Porque eu sei que eu dependo ter um trabalho, ter uma condição financeira para dar o melhor para minha esposa. Mas o que eu faço de bom para minha esposa não é pensando na ostentação, no financeiro. Eu tenho que lutar pelo dinheiro para dar uma vida melhor para ela, mas a vida melhor que eu quero dar para ela é focado no amor que Cristo me ensinou a ter pela pessoa que está ao meu lado. E não pelo dinheiro, pelo consumismo, pelo padrão de vida, entendeu? Não ficar guardando e acumulando tesouro nessa terra. A Bíblia fala sobre isso. Não acumule tesouro nessa terra, a Bíblia fala. Entendeu? E que tudo que você fizer seja pelo bem da pessoa que você ama. Você trabalha, sim, mas que você trabalhe pensando em fazer a pessoa ao seu lado estar bem. E não só você estar bem, acumulando e guardando, enquanto a pessoa sofre, passa fome, como a gente está passando aqui, né? Destaque na escrita, sou fiel, não tenho amante, sou strike nessa vida, sou filho. Sou destaque na escrita, sou fiel e não tenho amante. Sou strike nessa vida, sou filho do deslumbrante. Sou destaque na escrita. Sabe por que eu sou destaque na escrita? Através do conteúdo que eu escrevi, entendeu? Sou fiel e não tenho amante. Graças a Deus eu não preciso de outra mulher para me satisfazer nessa vida, porque a minha mulher me satisfaz muito bem com o carinho que ela me dá, o afeto, a presença dela na minha vida, entendeu? E eu me orgulho disso, mano. É por isso que eu falo isso nessa música. Desculpa, vou voltar um pouquinho ali que eu não lembro o que eu falei. Destaque nessa vida, sou fiel, não tenho amante. E sou filho do deslumbrante, né, mano? Por que eu digo que Deus ele é deslumbrante? Porque ele é maravilhoso, né, irmão? Em meio a tudo que tu passa na vida, tu pode ficar... Faz o teste, mano. Você que tá duvidando aí, vai de a pé, ou pega um ônibus, ou faz o que for. E vai para qualquer lugar deserto. E antes de tu fazer isso, tu pede para Deus, Senhor, eu vou sem nenhum real no bolso, eu vou nada, sem nada, eu só vou com a roupa do meu corpo e eu vou acreditar que o Senhor vai estar comigo. Mas enquanto tu estiver fazendo tudo que tu for fazer, tu for pagar uma passagem de ônibus, para pegar o ônibus para ir para algum lugar, ou se tu estiver indo de a pé, ou se tu estiver indo de bicicleta, mas em cada segundo que tu estiver fazendo aquela coisa, tu vai pedindo a Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, me ajuda, me guia, me orienta, me capacita, e vai pedindo e vai orando, e tu vai ver, mano, que quando tu pensar assim, deu ruim, vou passar fome, vou morrer, pegar uma hipotermia, que não sei o que, é naquele momento que Deus vai te dar a maior prova de que Ele tá contigo. Assim como Ele fez comigo, com a Daniela, entendeu? Então é isso, mano. Gostou do vídeo? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho e deixa o like para mais conteúdos como esse. Um abraço a todos e fiquem todos aí na paz do nosso bondoso Criador.